antes de propriamente falar em matrizes, eu quero resolver isso daí. Ó. Ele considera a transformação linear, que vai do R3 no R3. E é dada por essa expressão. A primeira coisa que é pedido é determine uma base do núcleo da transformação. Eu pergunto para vocês. Eu vou deixar um pouquinho mais simples, né? No lugar de falar de base, eu vou colocar aqui, olha, determine a dimensão do núcleo da transformação. E aí, o que é que vocês fariam para resolver esse problema se a prova fosse hoje? Deixar em branco é uma das opções também, viu? Vocês podem colocar aí, deixar em branco. Muito bem, muito obrigado. É isso mesmo. Então, você iguala a 0, 0, 0, perfeito, e verifica os valores de x, y, z, né? Então, olha, o primeiro elemento é igual a esse daqui, ou seja, x mais z é igual a 0. O segundo, x menos z é igual a 0. E o terceiro, y é igual a 0. Pronto. Olhando para essa expressão, se eu somar as duas, olha o que vai acontecer. 2x, aí o z menos z é 0. Isso aqui é igual a 0, né? Logo, o x também é igual a 0. Se eu substituir aqui o x igual a 0, o z obrigatoriamente vai ser 0 também. Né? Então, eu tenho aqui um vetor do núcleo sendo apenas o vetor 0, 0, 0. Ou seja, o kernel da transformação ele é gerado apenas pelo vetor nulo. Aí a minha pergunta é que a maioria do pessoal errou. Né? Então, eu queria que vocês botassem também o que vocês pensam, para a gente ver se necessita ajeitar alguma coisa. Eu pergunto, qual é a dimensão do núcleo da transformação? Ok, mais alguém? Alguém concorda, discorda, também acha que é 1? A dimensão é de acordo com o vetor que gera? Tem a ver. Mais alguém concorda ou discorda? Ok, 1. Ok, opa, alguém discorda. E aí, seria quanto? Olha, eu vi que esse foi um erro muito comum em todas as turmas, né? Na realidade, vamos pensar um pouquinho aí. O que é a dimensão de um espaço vetorial? Isso é uma questão conceitual. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Ok. Deixa eu ligar aqui. Isso é legal. As respostas que surgiram aqui foram as mesmas que apareceram na outra turma. Primeira coisa, não é 3. Por que não é 3? Ah, professor, tem 3 coordenadas. Sim, mas você tem aí só um vetor. Né? Então, a primeira coisa que você vai olhar é vetor. Outra coisa, dimensão é a quantidade de vetores que estão na base. Então, para ser base, quais eram as condições de ser base? Primeira, gerar o espaço. Tudo bem, o vetor nulo gera. E a segunda, ser LI. O vetor nulo não é LI. Tá certo? O vetor nulo, ele não é linearmente independente. Por mais que ele esteja no gerador aí, ele não é linearmente independente. Tem um, sim, mas ele não é linearmente independente, né? Então, se ele não é linearmente independente, você não tem nenhum elemento na base.
né? Ou nenhum elemento LI na base. Logo, a resposta é zero. Se você tiver só 0, 0, 0, ou em qualquer canto, se você tiver só o vetor, quer dizer... Então, só repetindo a letra B novamente, a gente tem o seguinte. Primeira coisa que você deve fazer é pega a imagem, que é esse pedaço aqui, né? Interessante que, como eu estou usando o computador na rede Wi-Fi, ele vai estar mais lento um pouquinho. Então, olha, você pega esse vetor, você decompõe ele, né? Você tem x mais z, x menos z e y, né? E quando você decompõe ele, naqueles pedacinhos que a gente já está acostumado, um só com x, um só com y e um só com z, ou seja, x, x0 mais 0, 0, y mais z menos z e 0, né? E agora, o que que faz? Evidencia o x, 1, 1 e 0, mais evidencia o y, 0, 0 e 1, mais evidencia o z, 1, menos 1 e 0, ok? Então, a imagem da minha transformação, ela é gerada por quem? Por 1, 1, 0, é gerado por 0, 0, 1, e é zerado por 1, menos 1 e 0. Ok. Só uma observação bem pertinente antes de voltar para cá. Se no quer de t tivesse dado a resposta assim, olha, quer de t igual é gerado por 1, 0, 0. Nesse caso aqui particular, o núcleo ele teria dimensão 1. Ele teria dimensão 1. Por quê? Porque você tem apenas um vetor na base dele, tá certo? Aí eu pergunto aqui, qual é a dimensão da imagem? E aí, qual é a dimensão da imagem? 2, será? 3. Olha, mas alguém se arrisca? 3. Ok. Só uma observação. Você está certo em partes, em partes. Só que lembre-se que a dimensão do núcleo é quanto? Nesse exercício, aqui foi um exemplo, né? A dimensão do núcleo é quanto? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Pois é. Não, não, tá certo. Eu vi que você sabe mesmo. Você usou uma coisa que eu ia mostrar lá na frente. Tá muito bem. Olha, aqui já justificaram no chat porque era 3, né? Usaram o teorema e isso foi muito inteligente. Ok. Você só olhar esses vetores é uma pista, mas não é suficiente, viu? Eu já adianto que esses 3 vetores são LIs, né? Então, se eles são LIs, se eles geram espaços, então é uma base. A questão é, e se não fossem? Se, por exemplo, esse vetor do meio, ele fosse assim, olha, se ele fosse 2, 0 e 1. Deixa eu botar aqui. 2, 0, ou melhor, 2, 0 e 0. Se esse vetor do meio fosse 2, 0, 0, a dimensão da imagem não seria 3, seria 2. Porque o vetor do meio, ele pode ser escrito como combinação desses dois da extremidade, se você somar eles dois, né? Então, você tem que ficar atento, só olhar para um conjunto de vetor não é suficiente, a menos que você tenha uma certa prática,
para dizer que aquele conjunto é LI ou LB. Muitas vezes você tem que testar. Então, aqui no chat já deram uma pista muito boa de como é que a gente pode evitar esses problemas aí. Né? Uma estratégia é usar o teorema do núcleo e da imagem. O que diz o teorema do núcleo e da imagem? Do núcleo e da imagem. O teorema que a gente viu na aula passada era que a dimensão do quer de T, ou seja, a dimensão do núcleo, mais a dimensão da imagem da transformação, é igual à dimensão do domínio, né? Que nesse caso é o R3. Se a gente sabe que o núcleo tem dimensão zero, né? A gente sabe que o domínio tem dimensão 3, qual é o número que, quando somado com zero, dá igual a 3? Obrigatoriamente é 3, não é isso? Então, pronto. Automaticamente você também. Esse é um outro caminho que, na minha opinião, é 1000 vezes mais rápido e permite você verificar essa possibilidade, certo? Lembrando que a dimensão sempre é um número real. Ok. Vamos ver aqui. Acabei de criar uma questão para a prova de vocês, viu? Só avisando. Vamos lá. Próxima questão. Acabei de ter a criatividade de uma questão bem legal para vocês. Primeira pergunta. Essa transformação é injetora? Sim, não ou não sei. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada, a gente, para encontrar assim, uma transformação era injetora, tinha um bocado de artifícios, né? Mas eu mostrei um teorema especial que por muito tempo. Aí a minha pergunta, e aí, essa função é injetora, essa transformação? Ok, pronto. Tem alguma possibilidade do que é ter seguido. Só um instante. Tem alguma possibilidade do que é de ter ser igual a zero e a imagem ser duas dimensões? Não, tem não. Tem não, tem não. Certo? Não existe essa. Pronto. Por quê? Porque o teorema diz assim: é o teorema do núcleo e da imagem. A soma do núcleo, a soma da dimensão do núcleo, mais a imagem obrigatoriamente tem que ser igual à do domínio. Agora, se o domínio fosse o R2, tudo bem, certo? Se o domínio fosse o R2, tudo bem, mas como não é, né? Então, sua resposta, quando eu vi nos comentários, eu achei que você tinha dado a resposta já descrita, mas você sabe dizer se ela é injetora ou se ela é injetora a princípio? Essa transformação, ela é injetora? Mais alguém? Como é que eu sei que uma transformação é injetora sem fazer aquela ruma de conta? Aí, essa é uma daquelas coisas que você tem que ter um papel perto para anotar, porque senão você esquece. E aí, como é que eu sei que uma transformação é injetora só com os dados que eu já tenho aí no item A e no item B? Oh, muito bem, isso mesmo. Olha, anotem aí, se a dimensão do núcleo for igual a zero, morreu Maria Preá. Se a dimensão do núcleo for igual a zero, então T é injetora. Então, né? Não tem mais o que fazer, não. T é injetora. Certo? Vocês entenderam? Na aula passada, que eu já disponibilizei, eu demonstro por que isso. Então, é bem simples, né? Você olha, você já encontrou a dimensão,
né? Você sabe que a dimensão do núcleo é zero, logo ela é injetora. Ok. Segunda pergunta. Ela é sobrejetora? Olha, qual é a condição para ser sobrejetora? A imagem coincidir com o contradomínio. Em outras palavras, poderia ser assim, olha, a quantidade de vetores que existem na imagem, na base da imagem, é igual à quantidade de vetores que existem na base do contradomínio. Do contradomínio? É o correto, é o contradomínio. Outra coisa. Pronto, ok. Então, ela é. Por quê? Na imagem, você tem três vetores. No contradomínio, você tem três vetores também. Então, ela é sobrejetora. Se uma função, se uma transformação é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a gente diz que ela é o quê? Ela é bijetora, né? A gente diz também, tem vários nomes, ela é bijetora, a gente diz que é um isomorfismo, a gente diz o que mais? Ah, aí tem uma coisinha que eu não tinha comentado na aula passada, mas olha, observem que essa transformação vai dela nela mesma, ou seja, do R3 no R3, né? Como se ela não propriamente saísse dentro do mesmo espaço vetorial. Tem alguns exercícios que a gente vai do R3 para o R2, alguma coisa do tipo. Nesse não, é do R3 para o R3. Quando isso acontece, a gente chama de operador linear. Quando você ouvir essa palavra operador linear, eu estou me referindo a uma transformação linear que vai de um espaço vetorial nesse mesmo espaço vetorial, é como se fosse de V em V, certo? Então, ele é um isomorfismo, e pelo fato de ser um operador linear, a gente dá um outro nome para ele, que é um automorfismo, certo? É um automorfismo. Ok? Aí, se ele é essa ruma de coisa, como ele é essa ruma de coisa, é injetora e bijetora, se a pronto, na álgebra linear vai ser assim. Se for injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Então, tem inversa. A questão é como é que a gente determina a inversa dessa transformação linear? Como é que eu posso fazer isso? Você tem uma transformação de R3 em R3, tal que a t de x, y, z é igual a x mais z, x menos z e y. Ok? Então, como é que a gente pode encontrar uma transformação linear inversa disso daí? Deixa eu dar um palpite e eu quero que vocês participem nesse palpite. Né? Eu acho na aula passada eu só comentei a teoria e agora a gente vai praticar, né? Essa é uma questão certa da prova, viu? Então vocês aprendam isso. Primeiro, eu pego a transformação e aplico em uma base. Eu recomendo que usem a base canônica, que é a mais fácil para vocês. T de 1, 0, 0, T de 0, 1, 0 e T de 0, 0, 1. Tentem ver aí, olha, o que acontece. Quem é T de 1, 0, 0? Quem é essa transformação? Opa, obrigado. Isso mesmo. Essa primeira é 1, 0, 0. Por quê? Olha, se você substituir aqui em x, 1, nesse aqui 0 e esse aqui 0, você vai ter 1, aqui é 0, aqui é 1 de novo, aqui é 0, e aqui é 0, né? Então fica 1, 1, 0. 1, 1 e 0. Ok? Pela mesma ideia, qual é a transformação dos demais? Resulta em quê? Opa, pronto. 0, 0, 1. E o último é quanto mesmo? Você vai que é um menos. Pronto, perfeito, muito bem. Então, 1 menos 1 e 0. Vamos visualizar o que foi que aconteceu?
Vou chamar aqui de V, vou chamar aqui da imagem, né? Eu estou pegando a imagem. Em V, você teve o vetor 1, 0, 0. Você teve também um outro vetor que era da base de V, que era 0, 1, 0. E você teve 0, 0, 1. Ok? Nesse outro lado, a imagem de 1, 0, 0 foi quem? Foi 1, 1, 0. Quando você aplicou a transformação linear, deu isso. Nesse outro, quando você aplicou a transformação linear, deu 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. E nesse último, quando você aplicou a transformação linear, deu quem? Deu 1 menos 1 e 0. Ok. Esse azulzinho está representando a transformação linear. Agora, quando eu digo assim, olha, ele tem inversa, eu estou dizendo assim, que a partir da imagem eu consigo voltar para esse outro lado, ou seja, da imagem para o domínio. Eu consigo fazer isso daqui. Estão entendendo? Então, esse verde é o que seria a transformação inversa. Essa é a notação para a gente indicar a transformação inversa. T a menos 1, né? A gente volta. Ou seja, na transformação inversa, a gente pode fazer assim, olha. T a menos 1 de 1, 1, 0 é igual a quem? É igual a 1, 0, 0. A transformação a menos 1 de 0, 0, 1 é quem? É 0, 1 e 0. E quem é a transformação de 1 menos 1 e 0? Vai ser 0, 0 e 1. Só isso. Até aí tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Ok? Agora, eu preciso encontrar quem é a cara dessa função. A gente já fez isso outras vezes, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a gente fez uma vez algo do tipo. Na primeira aula de transformações lineares, quando eu disse o seguinte, se eu tiver a transformação de todos os vetores da base, eu consigo já encontrar a minha transformação linear, né? Então, como é que eu faço aqui? Olha? Eu observo que esses três vetores, são vetores da base da imagem. Por que eu tenho essa certeza? Porque na aula passada eu demonstrei que quando você tem um isomorfismo ou uma função, uma transformação bijetora, ele leva de base em base, né? Essa outra coisinha é uma base, com certeza. Então, eu tenho o seguinte, ah, eu tenho que escrever o meu vetor x, y, z nessa nova base. Né? Então, eu tenho que escrever, não na base canônica, mas na outra base, que é 1, 1, 0, mais 0, 0, 1, mais 1, menos 1 e 0. Só está faltando uma coisinha, né? É um coeficiente e um coeficiente. Meu objetivo aqui, antes de encontrar propriamente a transformação, é descobrir quem é alfa, quem é beta e quem é gama. E como é que a gente faz isso? Através de resolução desse sistema linear. Então, só olhando para a primeira coordenada, eu tenho que x é igual a alfa mais gama, né? Porque aqui, quando eu multiplicar o beta por zero, não vai ter nada. Eu tenho também que y é igual a alfa menos o gama, né? Quando eu multiplicar o gama aqui pelo negativo. E eu tenho que z é igual a quem? É igual ao beta. Então, já encontrei quem é o meu z. Como é que eu encontro esse outro aqui, né? Como é que eu encontro o x e o y? Ou seja, como é que eu deixo alfa em função de x e de y? Então, é simples. Você vai pegar e fazer o seguinte: soma os dois, soma as duas expressões, e nesse lado você vai ter x mais y. E na outra você vai ter 2 alfa. Por quê? Porque esse gama com esse outro aqui, eles vão se anular. Então, o alfa
é igual a x mais y dividido por 2. Certo? E o gama, como é que eu faço? Bom, só é subtrair uma expressão da outra, porque x menos y, nesse lado vai ser alfa menos alfa, se anula, e gama menos com menos dá mais, né? Gama mais gama é 2 gama. Então, eu tenho x menos y é igual a 2 gama. Isso vai implicar dizer que o gama é igual a x menos y dividido por 2. Ok? Então, em resumo, eu tenho o seguinte: eu tenho que minha expressão x, y, z, na realidade, é quem? É o x mais 2 sobre 2, que era o meu alfa, 0, mais z vezes 1, mais x menos y sobre 2, menos 1, opa, deixa eu descrever, e 0, ok? Eu tenho aqui. Estão acompanhando aí o raciocínio? A única coisa que eu fiz foi escrever x, y, z nessa nova base. Por que eu escolhi essa outra base? Porque é a base em que eu tenho uma transformação inversa aqui, né? Certo. Aí agora o que que eu faço? Eu aplico a transformação de um lado e aplico do outro, ou seja, t de x, y, z vai ser t desse bicho todinho, né? X mais y sobre 2, 0, mais z vezes 1, ou aqui é 0, né? 1, mais x menos y dividido por 2, menos 1 e 0. Ok? Tudo bem, fiz isso. E agora, o que é que eu faço? Uso a linearidade da minha transformação linear. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Uso a linearidade da minha transformação linear, que quer dizer o quê? T de x, y, z é igual. Não sei se vocês lembram, eu posso abrir vários pedaços, o que for constante sai, né? Então, fica x mais y dividido por 2, T... só uma observação importante. Na realidade, não estou aplicando bem a transformação, estou aplicando a transformação inversa, né? T a menos 1. Só uma observação que é bem relevante. T a menos 1. Pronto, isso daqui é de quem? De 0, ou 0. Agora deu para ver. Mais, aí eu tenho z vezes t a menos 1 de 1, acho que é isso, né? 1, mais x menos y dividido por 2, t de quem? T a menos 1 de menos 1 e 0. Pronto, terminou? Não, mas está bem pertinho. Se você comparar aqui, olha, você já tem o valor de quem é t a menos 1 de 0. Isso aqui é esse valor. Então, só é substituir, né? Só não sei onde eu vou conseguir substituir. Deixa eu substituir ali em cima. Aí eu saio substituindo todos os outros, né? Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que t a menos 1 de x, y, z é igual a x mais y dividido por 2. T de 0 é 0, ou 0, tá certo. Mais z vezes t de 1, t a menos 1 de 1, olha, é isso aqui. 0. Mais t a menos 1 de 1 menos 1 e 0 é 1. Então, vem x menos y dividido por 2, 0 e 1. Pronto. Aí agora é só juntar todo mundo, né? Eu tenho que t a menos 1 de x, y, z é igual a quem? Vai ser, quando eu sair multiplicando, vai ser x mais y sobre 2, z e x menos y sobre 2. Entenderam mais ou menos? Entenderam o procedimento? Olha, o procedimento sempre vai ser esse, tá certo?
sempre vai ser esse. Essa aula está sendo gravada, depois vocês dão uma olhadinha, tentem fazer sozinho, que é muito importante isso. Transformação inversa, isso aqui que a gente fez agora. Ok. Então, vamos falar, de fato, de aplicações lineares, né? Enrolei bem muito, a gente já só tem meia hora e vamos falar aqui sobre transformações lineares. Então, olha, aqui a gente vai ver que a vantagem do que vamos fazer agora é porque a gente vai reduzir nosso estudo de matrizes a ou melhor, nosso estudo de transformações a um estudo simplesmente de matrizes, tá certo? Então, é uma coisa bem prática, porque as propriedades que são válidas para matrizes, vocês vão ver que são válidas também para aqui. Então, para iniciar, deixa eu fazer o seguinte. A gente tem um exercício, né? Que é o seguinte, considere R2 e as bases, né? Você está trabalhando em cima de um espaço R2 e as bases beta e beta'. E você tem também essa matriz aqui, né? Que é a matriz A, que é 2, 0, 0, 1. Será que eu consigo associar essa matriz especificamente a uma transformação linear? A resposta é sim. Como é que a gente pode fazer isso? Né? A gente quer associar a matriz A uma aplicação linear que tanto depende de A quanto das bases beta e beta'. Isto é, a transformação, né, de A de R2 em R2, ela pode ser definida dessa maneira. E como é que a gente faz isso aqui? Né? Qual é o procedimento que a gente pode fazer para conseguir encontrar isso? Então, a primeira coisa é o seguinte, deixa eu botar aqui, eu vou colocar nesse espaço. A base beta é a base canônica, né? Foi isso que a gente tem aqui. 1 e 0, 0 e 1. A base beta' é uma base esquisita, que é 1, 1, menos 1 e 1. 1, 1, menos 1 e 1. Ok. A gente tem também a matriz, são as coisas mais importantes. A base e a matriz. A matriz A, que é 2, 0, 0, 1. Como é que eu consigo fazer essa transformação linear? A primeira coisa é escrever o meu vetor V. Né? Eu digo que um vetor V é igual a x, y. Pronto. E depois de feito isso, eu escrevo esse vetor na base canônica. Né? Então, eu escrevendo ele, o meu vetor V na base canônica, vou chamar assim V de beta, então vou usar ele, vou usar as coordenadas dele, que a gente já viu antes, como uma matriz, que coincide de fato com x e o y, certo? Né? Então, feito isso, só uma observação, eu vou chamar isso aqui de x, né? Um x. Deixa eu apagar aqui porque ficou muito juntinho. Então, só resumindo o que eu fiz aqui. Determinei um x, o meu vetor, bem bonitinho. Aí, depois disso, o que é que eu fiz? Eu chamei de x, ele escrito na base canônica, ou na base beta que eu dei aqui, né? Que, coincidentemente, é a base canônica. Então, os coeficientes dele não vão ser alterados, x e y. Aí, agora, para fazer essa transformação linear, eu basta multiplicar a matriz A por x. E olha o que vai acontecer. Você vai ter 2 e 0, 0 e 1, vezes x, y. Pronto, fiz isso. O que é que a gente tem agora? A gente tem linha por coluna, né? Não sei se vocês lembram. Mas é 2x mais 0y, que dá 0. Embaixo, 0x mais y. Então, você vai ter o próprio y. A matriz, o vetor escrito, ou melhor, aplicado nessa transformação linear dá isso. Agora, você perceba que esse vetor, essa transformação está na base beta', né? Então, eu posso dizer assim, T de A na base beta', T de A de V, ele pode ser escrito como um produto dos
coeficientes das coordenadas pelos elementos na ordem lógica da base beta-linha, ou seja, 2x vezes 1 e 1, mais y vezes menos 1 e 1. Aí, quando fizer isso, só é resolver agora, né? Olha, 2x no primeiro, mais menos y e y no segundo. Quando eu somar aqui, eu vou ter quem? 2x menos y, 2x mais y. Pronto. Então, essa maneira eu consegui fazer o seguinte, eu tenho uma base, as bases, eu tenho uma matriz A e a partir disso eu consegui encontrar a transformação linear, certo? Só uma observação, se por acaso do lugar de beta-linha eu tivesse simplesmente o meu, vou chamar assim, beta duas linhas, né? Fosse a base canônica também, o que iria acontecer? Quando eu aplicasse esse procedimento, né, ou seja, T e A, V na base beta-linha, ou beta-duas-linha, o que teria? Né, você teria simplesmente a multiplicação 2x vezes 1 e 0, mais y vezes 0 e 1. Ou seja, você teria, quando fosse resolver, você teria 2x e y. Só isso. Okay. Certo. Então, feito isso, deixa eu só olhar aqui o script, eu acho que tinha uma coisinha antes dele. Aqui. Então, olha, de um modo geral, deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui embaixo. De um modo geral, a gente tem que fixar duas bases, né? Beta e o beta-linha. Deixa eu anotar aqui. De modo geral, fixadas duas bases, beta, que é formada pelo vetor V1, V2 até Vn, e beta-linha, que é escrita como, sei lá, W1, W2, Wm. Então, nessa situação aqui, o que é que a gente tem? A matriz que a gente vai conseguir, uma matriz associada, a matriz associada à transformação, ela será a matriz A, né? E vai ter o seguinte: o beta está relacionado ao número de colunas, né? Então, você vai ter A11, A12, A13, A1N. E o beta-linha vai estar relacionado à quantidade de linhas, né? AM1, né? AM2, AM3, AMN. Pronto, ok. Então, você vai ter essa matriz que não obrigatoriamente ela é quadrática. Aí eu aproveito para perguntar a você, qual é a dimensão dessa matriz aí? Qual é a dimensão dessa matriz? É o tempo que eu bebo água.
Vou refazer a pergunta, né? Quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem? Estou falando da de baixo, essa de vermelho. Opa, isso daí, ó, a representação, né? Você tem, olha, quantas linhas? Uma, duas, três, até M. M linhas, tá? A gente bota M por quantas colunas? Uma, duas, três, olha, esses 6 pontinhos indica que tem um bocado aqui, né? Até o último, que é M. Você tem M. Então, você tem M linhas, M colunas. Vocês entenderam aí? Isso é importante. Ficou claro isso? Ok. Então, olha, sabendo disso, a gente pode associar essa matriz. Deixa eu botar aqui. Podemos associar a uma transformação T de A, que ela vai de R N até Rn. Isso é importante, olha. A base daqui de cor. A base beta linha, ela tem M elementos, então ele está associado à chegada. A saída tem M elementos. Então, aqui, ó. Da mesma forma, a linha, cada linha está relacionada a M. E as colunas estão relacionadas a M, tá certo? Então, vamos lá. Então, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente tem aqui uma transformação, né, que vai do V até a transformação aplicada na base A. Ou na base A, não, na matriz A, na base beta'. Pronto. Outra coisa, se eu disser que x, mesmo jeito, x é igual ao vetor V escrito na base beta, que ele vai ter, então, se ele é da base beta, ele vai ter n elementos, né? x1, x2, x3, até xn. Aqui seriam as coordenadas dos valores dessa combinação linear escrita na base beta. Então, eu vou ter o seguinte, ao fazer esse produto A vezes X, na realidade eu estou fazendo quem? Eu estou fazendo A1, A12, A1M, e aqui embaixo, um bocado AM1, que é M, até AMM, né? Isso vezes as coordenadas do vetor escrito na base beta, x1, x2, xn. Então, eu vou ter quem? Eu vou ter y1, y2, y3. A chegada. A chegada está onde? Está em m, né? Então, eu vou ter até ym elementos, certo? Então, é importante ficar atento de onde você está partindo, de onde você está chegando, qual é a base que você está usando, certo? Então, se eu tiver essa transformação linear que ela pode ser, que ela está, olha, está escrita na base W, até o M, né? Quando eu fizer esse produto aqui, a gente vai ter algo do tipo. Então, ao querer encontrar esse coeficiente y1, só basta multiplicar a iésima linha de A pelo x, né? E, em geral, dada a matriz E por N, ela é encarada como uma aplicação linear que vai de T de A
né? A transformação associada à matriz IRM, ARM, em relação às bases canônicas N e M, né? Ok. Então, aqui a gente tem um exemplo bem interessante, e ele é bem simples de ser resolvido porque a gente está trabalhando diretamente com a base canônica. Então, como é que a gente consegue encontrar a transformação linear a partir disso daí, desses dados que foram dados? Como a gente está trabalhando diretamente com a base canônica, é mais simples, né? Como é a base canônica, é mais simples. Então, eu pego o x, ou seja, o meu vetor escrito na base beta, ou no caso, nesse caso aqui é na base beta', né? Que vai ser quem? X, Y e Z. Aí a pergunta é... Só um instante. Ao fazer esse produto, a gente tem assim, A vezes X, que vai ser igual a quem? 1, -3 e 5, 2, 4 e -1, vezes X, Y e Z. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter quem? A gente vai ter o espaço de chegada, né? Olha, com exatamente duas, como é que eu posso dizer? Duas linhas, né? Então, a gente vai ter 1 vezes x, x menos 3y mais 5z. Embaixo, 2x, que é 2, mais 4y menos z. Terminou? Não. Agora você vai aplicar isso nessa base beta', né? Que vai ficar como? A sua transformação de A, ou x, y, z, vai ser quem? Vai ser esse primeiro vetor, x menos 3y mais 5z, escrito na base, nesse primeiro elemento da base beta, 1 e 0, mais 2x mais 4y menos z, escrito, multiplicado por esse segundo, né? 0 e 1. Ok? Quando a gente faz essa multiplicação, né? Isso vai ficar na primeira coordenada, isso obrigatoriamente vai ficar na segunda, então eu posso fazer direto. A de x, y, z é igual a x menos 3y mais 5z e 2x mais 4y menos z. Pronto. Então, eu consegui encontrar essa transformação linear. Aí, olha, até agora, o que a gente fez? A partir de uma matriz, olha, a partir de uma matriz, a gente conseguiu encontrar a transformação linear. Nesse exemplo, a gente fez isso nesse outro exemplo também, eu consegui encontrar a transformação. Mas o que vai ser mais importante para a gente, o que eu provavelmente vou cobrar na prova, o que você pode o que a gente vai usar, principalmente lá em altos valores e altos vetores, é o contrário. É conseguir, a partir de uma transformação linear, encontrar qual é a matriz. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Qual é o procedimento correto para a gente fazer isso? Vai ser basicamente o procedimento inverso. Né? Você tem uma transformação que vai de V em W, que é linear, e você tem, olha, os vetores de beta e os vetores de beta', né? Beta com N e beta' com N, certo?
Então, bases de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente aplica a transformação nos vetores da base beta, né? Que essa transformação aqui, ela vai estar contida em quem? Vai estar contida em W, né? Porque a imagem está em W, e você escreve como combinação linear desses vetores W1, né? W1, W2 até WN. Lembrando o seguinte, que a forma que você vai escrever aqui, olha, eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez isso quando estava trabalhando com matriz mudança de base, né? Quando a gente tinha uma matriz mudança de base, a gente fazia isso, a gente escrevia o vetor naquela combinação linear e depois pegava a transposta dela. Então, o procedimento basicamente vai ser esse, né? Você faz isso e, posteriormente, você pega essa transposta, né? Então, você vai conseguir a transformação de beta para beta-linha. Aí tem outras notações, né? Observe que T passa a ser uma aplicação associada a essa matriz específica, e as bases beta e beta-linha. Né? Uma outra notação, você pode dizer que a transformação ela pode ser vista como transformação associada à matriz A. Deixa eu dar um exemplo que talvez fique um pouquinho mais claro de você visualizar. Está aqui a matriz, ou melhor, está aqui a aplicação. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu aplico essa transformação em relação à base beta, ou seja, eu preciso aplicar ela no ponto 1, 1, 0, preciso aplicar ela, desculpa, é 1, 1, 1, né, o primeiro vetor, então eu preciso aplicar ela no primeiro vetor, 1, 1 e 1, aplico no segundo vetor, 1, 1 e 0, e aplico no terceiro, que é 1, 0 e 0. E o que a gente vai ter aqui nesse primeiro, né? Quando eu aplicar essa transformação linear, onde for em todos os termos, né? X é 1, Y1 e Z é 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1, mais 1, menos 1. 3 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais 4 vezes 1. Então, quanto vai dar isso daqui? Vai ficar nessa primeira. 2, 3, menos 1, 2, né? Então, esse primeiro elemento é 2. 3 vezes 1, 3, mais 4, 7, menos 2, 5. Aqui tem 5. Nesse segundo, vai dar quanto? 2 vezes... Já vou botar direto, certo? 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Como eu não estou subtraindo, então vai dar o próprio 3. Nesse segundo, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, 3 e 1. E o último, só aplicando no x, né? O resto tudo é zero. Então, fica 2 e 3. Né? Aqui eu só estou aplicando a transformação que foi me dada nesses pontos. Ok? Aí, o que eu faço? Terminou aqui? Se fosse a base canônica, sim. Ou melhor, quase sim. Né? Você teria que escrever esse vetor em relação à base. Mas como não é a base canônica, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e fazer o seguinte, escrever esse vetor aqui nessa base, sempre levando em consideração aqueles coeficientes. A1 vezes 1 e 3, mais A, do lugar de ser A1, 2, vai ser A2, 1, porque você vai pegar a transposta disso daí, né? A2, 1. Então, isso aqui vai ficar quanto? 1 e 4. Ok. Aí, com os outros do mesmo jeito. Agora, A2, 1. Desculpa. Aqui é A1, 2. Deixa eu apagar direito. É A1, 2. A1, 2. 1 e 3, mais A2, 2. A1 e 4. E para finalizar, A1, 3. 1, 3. Mais A2, 3. 1 e 4. Agora, você vai precisar encontrar os valores desses coeficientes. Cada bichinho desse é um sistema linear, né? Então, deixa eu só mudar de cor aqui novamente, para ficar mais fácil. Né? No primeiro, você vai ter assim, você vai ter 2 e 5 é igual a 1, 1,
e 3, mais A2, 1 e 4. Você vai ter que montar inevitavelmente esses bichos. Então, o 2 vai ser igual a quem? A1, 1 mais A2, 1. E o 5 vai ser igual a quem? 3A1, 1 mais 4A2, 1. Né? Agora, como é que eu resolvo isso? Da forma que você quiser. Eu, particularmente, multiplicaria o primeiro por 3 para dar para anular aqui, né? Desculpa, na realidade, menos 3, né? Então, ficaria menos 3 vezes 2 é menos 6, menos 3 aqui fica menos 3A1, 1, menos 3 vezes daqui fica menos 3A2, 1. Então, ao somar essas duas expressões aqui, eu vou ter menos 1, esse se anula com esse, 4 menos 3 fica A2, 1. Né? Então, eu descubro que A2, 1 é menos 1. Quando eu substituo aqui, A1, 1 mais menos 1 dá igual a 2. Quando eu passo para o outro lado, eu descubro que A1, 1 é igual a 3. Pronto. Eu encontrei, então, o seguinte, que o A1, 1 foi 3, isso fica 3 vezes 1 e 3, mais menos 1, 1 e 4. Encontrei os dois coeficientes. Os outros coeficientes, quem vai encontrar vão ser vocês, certo? Mas é o mesmo procedimento, basicamente o mesmo procedimento. E vocês vão ter o seguinte, nesse aqui vai ser 11, 1 e 3, mais menos 8, 1 e 4. E nesse último vai ser quanto? Vai ser 5, 1 e 3, mais menos 3, 1 e 4. 1 e 4. Então, feito isso, eu encontrei todos os coeficientes. Quem vai ser a matriz transformação, ou a transformação, a matriz de transformação de alfa para beta? Agora, só é você pegar esses coeficientes e a transposta dele, né? Então, aqui vai ficar 3 menos 1, aqui vai ficar 11 e menos 8, e aqui 5 e menos 3, ok? Então, essa matriz, ela é uma matriz associada a uma matriz de transformação T, né? Em relação às bases alfa e beta. Na realidade, aqui seria beta e beta né? A vontade de botar alfa e beta e beta certo? Então, essa aqui vai ser a matriz associada. Por que é de beta para beta linha? É porque eu apliquei os vetores de beta e depois escrevi o resultado como combinação linear de beta linha. Então, olha, aquela transformação linear, ela pode ser simplificada para essa daqui, tá certo? Ela pode ser simplificada para essa daqui. Lembrando que se, sei lá, se beta' fosse a base canônica, o seu resultado ia ser 1000 vezes mais fácil de resolver, né? Ok. Então, a gente já está terminando, só falta isso e outro exercício. Então, olha, aqui só está mostrando um caso em que você tem duas bases, olha, de beta e beta'. Essas duas bases, elas são de mesma dimensão, então você vai ter uma matriz quadrática, né? Então, tendo a matriz quadrática, a gente vai conseguir transitar entre elas, né? Acontecem uns resultados bem interessantes. Em resumo, é o mesmo procedimento, certo? Você tem o mesmo procedimento. Você aplica a transformação nesse vetor e tenta escrever ele como combinação do outro, né? Deixa eu ver aqui. E você, como matriz de transformação, vai ser matriz de beta para beta', só que essa matriz ela vai ser quadrática, n por n, né? O legal disso daqui é que se você quiser a transformação inversa associada a essas bases aí, você vai calcular o inverso da matriz. A gente não vai ter tempo de fazer isso, mas ela tem uma relação muito próxima com a matriz mudança de base que a gente já viu anteriormente. Então, aqui, olha, dados uma base beta 1 e 1 e 0 e 1 de R
e beta' igual a isso daqui, essa outra base, BR3, eu quero encontrar a transformação linear cujas matrizes são representadas dessa maneira. Como é que eu posso fazer aí? Aí agora eu vou ter que lembrar de uma coisinha que a gente já fez anteriormente, né? A gente já fez Deixa eu só ver uma coisa se eu esqueci. Não, não esqueci não. Como eu vou estar de beta, né? Então eu vou ter que aplicar a transformação T nos vetores de beta, 1 em 1, T no outro vetor de beta, 0 e 1. Ok. Quem foi essa transformação linear que permitiu isso? Né? Eu não sei se você... Deixa eu voltar aqui o slide para fazer uma comparação do procedimento. Você aplicou a transformação, aí vamos olhar só para esse lado aqui, olha. Esses vetores eram os vetores da outra base, e esses coeficientes aqui eram os vetores que eram os valores que estavam lá na matriz, né? Então, você vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Você vai pegar esses vetores na base, que é quem? 0, 3 e 0, menos 1, 0, 0, e 0, 1 e 0. E os coeficientes associados a eles vão ser quem? Vão ser esses valores aqui dessa linha, né? Comparado com o que a gente fez naquele exercício anterior. Então, é 0 vezes isso, mais menos 1 vezes isso, mais menos 1 vezes isso. Ficou bem pequenininho, né? Mas, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Então, vai ficar como? Eu apliquei a transformação em beta, porque já que eu tenho uma matriz de beta para beta ali, então foi esse procedimento. Então, vai ser como? Vai ser 0 vezes, primeiro vetor, 0, 3, 0, mais menos 1 vezes o segundo vetor, que é menos 1, 0 e 0, mais o terceiro vetor, ou o terceiro coeficiente, menos 1 vezes o 0, 1 e 1. Aí, essa operação aqui vai dar um vetor, né? Aqui o primeiro fica nulo, o segundo vai ficar menos 1, ou menos mais, então vai ficar um positivo, e esse terceiro, os dois fica negativo. Então, fica um positivo, menos 1. Se eu não me engano, é isso, né? Se eu não tiver errado nada, é isso aí mesmo. No segundo caso, vai ficar quem? Aí eu faço o mesmo procedimento, só que observando esses outros valores aqui. 2 vezes 0, 3, 0, mais 0 vezes menos 1, 0 e 0, mais 3 vezes 0, 1 e 1. Ok. Quando eu fizer essa conta, o resultado vai dar 0, 9 e 3. Terminou? Não. Você vai ter assim, olha, T de 1, 1 igual a 1 menos 1 e menos 1. T de 0 e 1 é igual a quem? 0, 9 e 3. O que é que eu faço agora? Não sei se vocês lembram, mas a gente teve algo bem parecido no início da aula, né? Olha, no segundo slide, no início da aula, a gente teve essa situação aqui. Você tinha T de um vetor, que era o vetor da base, vezes alguma coisa. T do outro vetor igual a alguma coisa. T do terceiro vetor da base igual a alguma coisa. Nesse caso aqui que a gente está tratando agora, especificamente, a gente tem praticamente a mesma coisa. A diferença é que do lugar de dimensão 3, você tem dimensão 2, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever meu vetor x, y como combinação dos vetores da base, né? 1 e 1, mais beta vezes 0 e 1. Quando vocês fizerem essas contas aqui, né, o x e y, o alfa vai ser o próprio x, 1 e 1, mais, e o beta vai ser y menos x, né? Isso vai ficar para vocês, como exercício. Então, 0 e 1. Ao aplicar a transformação linear, t de x, y, o que, é que a gente vai ter? Eu aplico também a transformação desse outro lado.
Indo um pouquinho mais rápido, você vai ter x vezes t de 1 em 1, mais y menos z, t de 0 e 1. Pronto. Só que você já tem esses valores, que é t de 1 em 1. T de 1 em 1 é 1 menos 1 em 1. Né? Então, t de x, y é igual a x vezes 1 menos 1 e menos 1, mais y menos z vezes 0, 9 e 3, né? Quando eu apliquei a transformação linear. Ou seja, t de x e y, quando eu resolvo isso, vai ficar como? X menos x, mais, aí aqui você vai ter 0 na primeira coordenada, 9y menos... opa, eu coloquei z, eu não sei porque eu coloquei z aqui, isso aqui é x. Aqui é x. Eu acho que foi a pressa. Então, aqui, olha, é x, pronto. Então, fica 9 menos 9x. Aqui fica 3y menos 3x. Então, quando eu junto as duas coisas, eu vou escrever aqui em cima. T de x e y é igual. Vou juntar as duas. A primeira coordenada fica x, a segunda fica 9y menos 10x, e a terceira fica 3y menos 4x. Ok? Então, essa é a transformação linear associada à matriz de beta para beta livre, tá certo? Então, pessoal, esse é o último tópico relacionado à transformação linear. Talvez a mente de vocês esteja assim, explodindo, né? Tipo, não tenho a menor ideia do que é isso, mas eu peço, de novo, para vocês dar uma olhadinha no livro do Boldrini, tenta entender esses conceitos, tá certo? Porque na próxima aula eu vou tentar fazer uma atividadezinha rápida, mas a gente não vai ter tanto tempo para explorar isso não, certo? A melhor maneira de entender isso daí, aprofundadamente, é resolvendo exercícios, tá certo? Então, tentem resolver exercícios. Eu vou colocar para vocês uma lista de exercícios, uma lista extra, dando pontos, e tentem resolver, independente de estar certo ou não, vocês conversem com os colegas, né? E o importante é que vocês aproveitarem alguma coisa, certo? Boa noite, um abraço, obrigado a todos e a todos que ficaram aqui até agora. Se cuidem.